Olá, sejam todos bem-vindos. Gostaria de me apresentar primeiramente, antes de dar início ao estudo de hoje, que na verdade o estudo de hoje é uma continuação, né, de uma obra que nós estamos estudando no espaço Flor de Cactos em Canela, né? Nós nos encontramos quinzenalmente para estudar essa obra que é a Chave para a Teosofia da Helena Petrovna Blavatsky. É, nós temos um grupo, né, o Get Maitreya, que é um grupo de estudos teosóficos, mas eu gostaria de convidar pessoas que não conhecem também para que se juntem a nós, né, para conhecer um pouco do que é teosofia, né, ou talvez até já conheçam e não possuem grupos para estudos, né, então nós temos essa possibilidade de estudarmos juntos, né, num espaço, né, e tem sido bem produtivo os nossos encontros, né? Então, eu me chamo Adriano, eu sou coordenador desse grupo, né? Coordenador de estudos. Sou membro da Sociedade Teosófica desde 2018, né? Gostaria de convidá-los, então, para que se juntem a nós. Hoje o estudo já está numa fase adiantada, né? Então, a gente está se aproximando do final, né? da- dos temas que são abordados na chave para a teosofia. E hoje são três temas, basicamente, que eu vou trazer. Excepcionalmente, hoje está sendo gravado esse vídeo pelo Zoom aqui, porque eventualmente nós não conseguimos nos reunir hoje, né? Então, para a gente não perder o fio da meada, e como tem mais atividades, né? Eu preferi gravar, então, excepcionalmente, o vídeo referente a esses temas. E para a gente dar continuidade, né, e seguir o nosso cronograma de estudos, né, que dia 28 vai ter mais um estudo, uma palestra que vai ser conduzida pela irmã Solange, né, vai ser uma palestra bem interessante que a gente vai acabar, nós vamos divulgar aqui nas redes, e também já convido para todos que quiserem prestigiar, né. Então hoje o tema vai ser, nós temos três temas dentro da chave para a teosofia que que eu vou abordar hoje, que seria dos mistérios da reencarnação, os renascimentos periódicos e o que é karma. São temas bem profundos, né? Quando se trata de karma, né? São temas bem complexos de a gente abordar e de falar também, né? Então, mas a gente vai procurar dar uma síntese geral aqui, não vou me aprofundar muito, né? E, inclusive, a chave para a teosofia é mais ou menos nessa essa ideia, essa pretensão, né, de esmiuçar um pouco mais, sintetizar o que a doutrina secreta da Blavatsky traz, e, enfim, o que as outras obras mais são um pouco mais densas, assim, né? E a chave para a teosofia, ela dá uma sintetizada, né? Ela possibilita o estudante que está iniciando a ingressar nesse mundo do teosofia, do ocultismo, né? Trouxe alguns slidezinhos, então, referente a esses assuntos, que eu vou passar aqui agora. É, então, os renascimentos periódicos. Então, essa é a doutrina do karma, né, da reencarnação, né? Então, existem muitas filosofias, muitas tradições espiritualistas que, grande maioria, na verdade, que creem nisso. Inclusive, o próprio cristianismo, né, ele teve, nos primórdios, a ideia da reencarnação, que depois de tantos concílios, foi retirado, foi abolida essa ideia. Enfim, por causas que não vou entrar nos meandros agora. Então, como essa obra são perguntas e respostas que a Blavatsky vai respondendo, enfim, é, é, eu trouxe algumas dessas perguntas e respostas desse conteúdo que eu achei interessante para abordar e falar um pouquinho, né?
a primeira pergunta que se apresenta é, portanto. Portanto, acredita que todos já vivemos antes na Terra em muitas encarnações passadas e que continuaremos vivendo desse modo? Então, essa é a pergunta. E a resposta da Blavatsky, resposta teosófica, né? Tem um T ali para essa função de teosófica, é a seguinte: acredito. O ciclo da vida, ou melhor, o ciclo da vida consciente começa com a separação em sexos do homem animal mortal. Terminará com o fim da última geração de homens, na sétima ronda e sétima raça da humanidade. Se considerarmos que somente nos encontramos na quarta ronda e quinta raça, é mais fácil imaginar sua duração do que expressá-la. Então, aí já são temas que já foram abordados, mas quem está vendo pela primeira vez talvez não tenha ideia do que se trate, porque são. é, não, não considero que seja um material para iniciante, talvez, né? Porque quando se trata de rondas cósmicas e cadeias planetárias, são assuntos mais obtusos, mais complicados e que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, né? Mas como a gente já vem estudando, então, os integrantes do grupo de estudos que nós temos em Canela, a gente já palmilhou esse terreno, já sabe um pouco do que se trata isso. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Então, a- essa questão da separação dos sexos, enfim, a Blavatsky vai trazer a partir do momento que houve a individualização. E isso já remonta para um período muito, mas muito antigo, né? Remonta basicamente a mais de 18 milhões de anos atrás. E aí a gente fala de uma raça chamada raça lemuriana, né? É a raça. E aí a gente já entra nesse assunto das raças, que a raça lemuriana, depois veio a Atlântida e posteriormente a Ariana, né? Que é a atual, em que nós estamos dando origem, continuidade, né? Que surgiu aparentemente há não muito tempo, né? Mas quando a gente fala de tempo, é delicado de falar porque os tempos, essa questão de pouco ou muito tempo é relativo e se a gente, quando a gente vai se aprofundar mais dentro da teosofia, a gente vai ver que essa questão de tempo, ela é, os tempos são muito, são tempos que a gente não consegue conceber, né, com a nossa mente racional, né, porque remontam de milhões e isso falando da antropogênese, né, de desde o aparecimento do ser humano no planeta, né, mas aí a gente vai falar de outras questões que são as ondas e cadeias planetárias que são ainda maiores, né, então essa ideia do início da expressão da humanidade, né? Quando se origina os primórdios do ser humano é na Lemúria. Então, quando ocorre essa separação dos sexos, né? E aí tem todo aquele mito do período que éramos anjos que caem, enfim, tem toda essas parábolas, essas metáforas, esses mitos, né? Que todas as tradições possuem, né? Que quando ocorre a queda na matéria, né? Então, basicamente é isso que nos diz. Eh, Só para a gente ter uma ideia, então, desses tempos, desses éons de tempos, né? Eu vou falar um pouquinho brevemente, só para a gente ter a noção de quão grande é isso, né? Eh, Quando se trata de evolução, não só do ser humano, mas é a evolução cósmica do universo, né? Eh, Isto é a evolução do ser humano aqui na cadeia terrestre, ela advém
de uma cadeia anterior, né? Dentro do ocultismo, a gente diz que existia uma cadeia chamada cadeia lunar, e nós viemos dessa cadeia lunar e atualmente nós estamos nessa cadeia terrestre. Que cada cadeia possui 7 globos, né? E a cadeia terrestre possui um globo físico, que é a Terra, mais outros 6 globos, né? Planetas, enfim, que podem ser, não, não necessariamente são físicos, podem ser astrais, podem ser mentais, isso a gente já vem estudando dentro da teosofia. Eh, E nessa cadeia, em que nós estamos na terrestre, nesse planeta Terra, né, que é o quarto globo, eh, eu vou frisar também que existe a ideia dentro da teosofia do setenário, né? Então, 7 rondas cósmicas, as 7 raças raízes, né? 7 cadeias planetárias, os 7 globos. Então, existe uma chave séptupla dentro da teosofia, né? Então, essas raças, elas, isso que nós somos hoje, né? Essa raça ariana, que a teosofia chama, é resultado da evolução de muitas outras raças anteriores. Muitas não, na verdade, são 4 raças anteriores, né? Antes da Ariana teve a Atlântida e antes teve a Lemuriana. Então, precisamente essa origem dos renascimentos, da individualização, que é quando o ser animal ele se transforma num ser humano, e aí eu não vou entrar muito profundamente em como se ocorre isso, mas é um processo de individualização quando a evolução chega a um nível que aquele animal primitivo vai sendo cada vez mais civilizado, vamos dizer assim, chega a um ponto que aquela alma grupo que animava um conjunto de animais, ela se transforma numa alma única que vai evoluir um ser humano único. E isso aconteceu, e aí que tem a origem do livre-arbítrio, do karma, dos renascimentos periódicos, das personalidades do ser humano. Isso é nos dito dentro da teosofia que ocorreu há 18 milhões de anos na era da raça lemuriana, né? Então, é só pra eu quis colocar um pouco dessa noção do tempo, na linha de tempo. Lembrando que também, né, até vou trazer um outro slide aqui que nos diz um pouco mais acerca dessa linha do tempo, né? E aqui também bastante o simbolismo do sete, né? Em cada encarnação de uma cadeia, comumente chamada de período cadeia, a onda de vida divina se movimenta 7 vezes em torno da cadeia de 7 planetas. E cada movimento é chamado uma ronda, ou seja, 7 movimentos em torno de cada cadeia, né? O tempo que a onda de vida permanece sobre cada planeta é conhecido como período mundial, e no decurso do período mundial, há 7 grandes raças raízes, como já foi explanado. Essas são subdivididas em sub-raças, essas últimas também, novamente, em raças-ramo. Por conveniência, podemos colocar numa tabela. Então, essa é uma tabelinha bem norteadora, vamos dizer assim, 7 raças raízes perfazem um período mundial, né? 7 períodos mundiais perfazem uma ronda, 7 rondas um período cadeia, né? Então, eh, fica claro que a quarta raça raiz do quarto globo, da quarta ronda de um quarto período cadeia, seria o ponto central de todo um esquema de evolução. E encontramos-nos atualmente recém passando deste ponto. A raça ariana, a que pertencemos, é a quinta raça raiz do quarto globo, de modo que o verdadeiro ponto médio caiu no tempo da última grande raça raiz, Atlante. Então nós estamos na quarta ronda, né, dessa quarta cadeia terrestre. Então, nós temos ainda 7 rondas, né? Lembrando que cada ronda dá origem a 7 raças raízes, né? Então,
é, é um período de tempo muito grande, né? Então, nós temos muito ainda que evoluir, né? Passar para as próximas rondas, para os próximos períodos mundiais, as próximas cadeias, enfim, são espirais, né? E a gente acaba que tendo que é um ciclo de idas e vindas, né? Matéria, espírito são é a forma que o cosmos, que o absoluto, né? Que essa divindade superior evolui, né? Porque tem essa ideia de que a gente chama dentro da teosofia do Logos solar, que é essa divindade maior, a gente pode chamar de Deus, enfim. Esse Logos, nós fazemos parte, nós somos deuses em latência, né? Em potência, e nós fazemos parte dessa divindade, e essa divindade, ela, ela também evolui através de nós, né? Nós somos eh, os matizadores, vamos dizer assim, dessa superconsciência maior, né? Nós somos imbuídos dela, mas nós, como fazemos parte desse grande, eu imagino um grande, não dá para dizer um grande corpo, porque isso não tem, é tão sutil, né? Mas a gente faz parte dessa inteligência maior, e essa inteligência maior, ela possui um plano, tem um plano divino, que ela está indo para algum lugar, ela segue algum plano, uma rota, enfim, um caminho, e nós estamos, o ser humano está indo junto com a gente faz parte desse ser maior, né? Então tem a outra pergunta aí, continuamos nos encarnando em novas personalidades durante todo o tempo? A resposta é seguramente, porque essa vida cíclica, o período de encarnação, pode muito bem ser comparado com a vida humana. Cada vida, como cada vida é composta de dias de atividades separados por noite, de sono ou inação, assim, em um ciclo de encarnação, cada vida ativa é seguida de um descanso devachyani. Então, o devachan a gente já falou outras vezes, né? Assim como as rodas e as cadeias, eu não me aprofundei muito, mas eu só quis trazer um pouco da dimensão da grandeza que é, né? A evolução, né? Essa questão do tempo, né? Dos dias de dissolução, e a gente chama na teosofia de Manvantara, né? Manvantara é quando o universo entra em atividade, né? A vida do universo, quando a expressão desse ser que pulsa, que dá vida a todos os reinos, e ao ser humano também, e a gente chama de pralaya quando ocorre a morte, a dissolução desse universo. E nos finais dos períodos, é, sempre acontecem os pralayas, que são as mortes, assim como a entidade humana e todos os reinos têm as suas mortes, né? Esse ser de qual nós fazemos parte, ele tem um período de descanso, e depois ele retorna novamente numa manvantara posterior. Ele retorna à vida com todas as suas potencialidades, e continuando da onde parou-se na encarnação anterior. Isso a gente fala eh, tanto de individualidade quanto de uma cadeia planetária, o planeta, né? A gente sabe que a atual cadeia terrestre faz parte de uma encarnação da cadeia lunar, e como a cadeia terrestre futuramente vai morrer, né? E vai, num próximo, vai dar expressão, vai dar vida a uma nova cadeia, né? Ela vai continuar, né, de onde para, né, seu trajeto, com aquilo, tentando resgatar aquilo que ela acabou não cumprindo, né, nessa encarnação, assim como é para o ser humano.
né? Eh, então é interessante a ideia que é trazida aqui dessa questão do sono, né? A gente pode imaginar, tem um slide que eu trouxe aqui, que mostra um pouco melhor do que é o ser humano, né? Nós imaginamos que o ser humano é a matéria, é isso aqui, né? É parte física, é o que tem emoção, é o que tem pensa, né? Quando não, a natureza humana ela é bem complexa e bem mais do que a gente imagina, né? Nós não somos só isso, né? E é aí que entra todo esse mecanismo da reencarnação, a natureza da reencarnação, né? Como que se dá, né? Porque se a gente for olhar só para a matéria, a gente não vai conceber essa ideia maior da reencarnação, né? Do karma. Então a gente vai ter que olhar para algo maior, o mundo das ideias. A gente vai talvez trazendo um pouco da filosofia, né, para esse mundo das ideias de Platão, algo superior. São esses lampejos de luz que da onde vem, né, essa sabedoria dos gênios, né? Por que que algumas pessoas nascem com determinadas condições, outras são bem diferentes, algumas é, com certas virtudes, outras com muitos problemas, enfim, existe algo mais. A gente tem que talvez procurar algum sentido maior nisso tudo. E se a gente for olhar em todas as tradições, a gente vai ver que todas elas falam desse algo a mais, né? Então, o que que nós somos, né? Então, ao final de cada vida existe, nós somos compostos basicamente de uma natureza divina, espiritual e uma natureza material. E essa natureza divina, e que a gente já estudou, nós já pautamos isso nos estudos, inclusive da chave da filosofia, né? Os sete corpos, os sete veículos de manifestação, né? É, que eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas agora eu vou dar uma ideia geral trazendo essa ideia do sono que a Blavatsky trouxe antes. A gente pode imaginar que uma vida inteira de uma entidade humana, a gente chama na teosofia de personalidade. Personalidade é isso, essa matéria. É a parte que é aqui do físico, do astral, mental. O astral significa os desejos, as paixões, parte mais material, os vícios, enfim. E o mental é dividido em mental baixo, mental concreto, acima, mental abstrato. Mas a personalidade, ela está aqui, né? Então é isso que de encarnação em encarnação a gente vai perder. Esse é, isso é a ferramenta que nós temos para que essa individualidade, que é esse círculo maior, que aí tem os corpos superiores, os veículos superiores, isso é a personalidade, é a ferramenta para que essa individualidade trabalhe. Esse eu superior, né, conhecido na teosofia também. Eu imagino que a cada uma vida inteira disso aqui, que é a nossa personalidade, que é o que a gente acha que é o que nós mudamos, né? E acho que o exercício todo que a teosofia propõe, as tradições orientais, mais também, nós nos desfazermos disso tudo, né? A gente vai criando cada vez mais, densificando cada vez mais isso que a gente acha que nós somos, né? Então, nós temos muitos condicionamentos que vêm de família, que vêm, enfim, do nosso ambiente familiar, do nosso círculo de amigos, enfim, da nossa eh, cidade, nação, enfim. Mas a ideia é a gente nos desfazermos disso, né? Basicamente, para que esse eu superior se manifeste, porque é aqui que está toda a grandeza, a magnitude, as potências, o gênio, né? As ideias, a compaixão, né? A parte nobre do ser humano. Então, isto daqui é como se fosse então, toda a vida de de um ser humano, né? Desde que nasce até os seus 80 anos, vamos dizer assim, é como se fosse um dia para isso daqui, para essa individualidade aqui, né? Então,
Ao final desse dia, que é aí a morte do ser humano, né, a morte dessa personalidade, é, essa individualidade ela vai assimilar como foi esse dia, o que que houve de melhor nesse dia, que na realidade a gente está falando da vida inteira de uma personalidade, né? Eh, Ela vai ficar com essas partes mais nobres, essas partes sutis, mas que nós espiritualizamos da matéria, enfim. Isso vai vir numa outra, numa próxima vida como um poder latente, né? Algo que fica ali, uma qualidade que a gente pode despertar a qualquer momento. Mas em compensação, a bagagem que nós temos, que nós não conseguimos evoluir, que nós utilizamos mal através desse dia que nós tivemos, né? Que foi essa vida que a personalidade teve. Ah, essa bagagem a gente vai, é como se fosse uma roupa que a gente vai deixar nessa vida que passou, mas numa próxima a gente vai ter que vestir-la novamente, né? Esse eu superior aqui, essa individualidade vai ter que vestir essa roupa novamente para poder dar andamento a algo maior. Então, como eu falei no início, a gente faz parte de um plano maior. Nós estamos na natureza de algo maior e até que a gente não cumpra, né, os desígnios, o plano desse algo maior, a gente tende a ir e vir muitas vezes, né? E até que a gente aprenda a lição. Então, e aí é um mecanismo, né, a morte, quando a gente sai do plano físico, a gente vai para o plano astral, depois para o plano mental, né, é aquele processo que nós já estudamos, nossos skandhas, que são as tendências que ficaram, é o que eu falei antes, a gente vai pegar nossa mochilinha aqui, nossa bagagem que nós deixamos de coisas não muito boas, ou que nós fizemos incompletas ou erradas na vida anterior, a gente vai ter que trabalhar isso nessa próxima vida. E a gente desce novamente para essa próxima vida, pegando esse amontoado, esse agregado de matéria que nós deixamos. E o que é que regula a duração ou as qualidades especiais dessas encarnações? O Blavatsky vai dizer karma, a lei universal da justiça retributiva. Então, aí a gente está falando de karma. Eu tenho um estudo que eu fiz também só a respeito do karma, né? E a gente fala de karma coletivo, karma individual, vários karmas. E quando a gente fala de karma, a gente nunca pode tratar de forma superficial, porque eu vejo muito, tem muitas correntes New Ages que têm trazido uma ideia que é possível até queimar, eles dizem queimar karma ou apagar karmas, enfim, através de métodos completamente suspeitos, né, eh, que não tem fundamento nenhum, né, porque o karma é muito mais que isso, é uma lei universal que rege tudo isso, que é muito mais, é muito maior do que isso, né, então é necessário realmente estudar com profundidade, saber o que está por trás, qual a hierarquia que governa o karma, e isso tem um estudo específico sobre isso. É, enfim, nunca é interessante a gente tratar só com essa superficialidade. Aí tem uma pergunta que é a seguinte: os cristãos não acreditam no mesmo? A básica vai dizer não, creem no perdão e na remissão de todos os pecados. Prometem-lhes que só em acreditar no sangue de Cristo, vítima inocente, o sangue que ele ofereceu pela expiação dos pecados da humanidade inteira, ficarão redimidos todos os pecados mortais. Nós não acreditamos nem no perdão por meio do vigário, nem na possibilidade de remissão do pecado mais insignificante por nenhum Deus, ainda que fosse pessoal, absoluto ou infinito, se pudesse existir coisa semelhante. Então, não, pelo menos a teosofia, e eu acho que muitas outras tradições, não, principalmente do Oriente, né, não creio nessa ideia de que, ao final, até eu vi esses dias acho que era uma paródia, algo, era no sentido de cômico, de comédia mesmo, que chega um indivíduo
ele acaba morrendo, né? Ele chega no céu, enfim, no purgatório, na região, né? Para onde vão as pessoas que morrem lá, ele encontra. Era no céu mesmo. Ele chega lá e encontra São Pedro e ao lado de São Pedro ele vê uma pessoa com um bigodinho, né? Com um capzinho e com uma suástica no braço aqui, e ele fica assustado, né? Aí ele pede para São Pedro é, é, se era o Hitler mesmo, na cabeça dele, é, não tinha sentido nenhum, né? Hitler está no céu e São Pedro diz, é Hitler. Aí ele se apavora, né? Ele diz, não, como isso, né? Como que Hitler está aqui, né? E tantas pessoas que ele fez vítimas e, né, todo o mal que ele causou. Aí, mas isso eu estou falando com viés realmente cômico, né? Mas é que vem um pouco de encontro a isso que eu acabei de ler, né? Aí São Pedro vai dizer que no final da vida ele acabou pedindo perdão, né? Se redimindo, enfim, pedindo perdão, que é o que diz aqui, né? Então ele está aqui conosco. Aí a pessoa que tinha morrido se apavora e diz, tá, então tá, agora eu quero ver a minha mãe, que ela morreu faz tanto tempo que é uma pessoa muito boa, enfim, ia à igreja todos os dias, não lembro se era a igreja ou, enfim, qual que era o templo que ela ia, qual que era a religião que ela ia. É, Aí ele fica ansioso para ver a mãe dele, porque ele achava que a mãe dele com certeza estaria ali, né? E aí o São Pedro diz, não, ela não, infelizmente ela não está aqui. Então é um pouco disso, né? A ideia de que nós irmos pedir perdão lá né, nos confessarmos, enfim, pedir, a gente vai obter tudo que a gente fez de mal, a gente desconsidera que está tudo certo, não, né? O karma é uma lei universal, ela vai equiparar, a balança vai, é uma conta corrente ali que a gente vai ter que equilibrar, né? Então, o karma age no pensamento, na ação, na emoção, então tudo que a gente for fazer, é, ou pensar, enfim, isso vai ficar registrado, é, isso vai ficar registrado, a gente pode chamar na luz astral ou numa caixa, enfim, é, e a gente vai ter que acertar, né? Mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou em outra, nós vamos ter que trazer aquilo que a gente deixou ali registrado para trabalhar. Então não adianta a gente ir lá e pedir, claro, é, quando há o arrependimento e a gente daqui para frente tende a mudar e fazer melhor, com certeza é benéfico, né? Porque aí eh, eh, nós vamos dali para frente eh, ressignificar, né? E fazer coisas no sentido de melhorar, né? De olhar para trás e dizer, não, aquilo estava errado e daqui para frente tá tudo, eu vou fazer a coisa certa. Mas aquele saldo, aquelas ações que nós cometemos, com certeza nós vamos ter que dar conta. Então, o quanto antes é melhor a gente nos dar conta de que existe essa lei do karma e que mais cedo ou mais tarde nós vamos ser chamados a responder, né? Acreditamos na justiça imparcial e rigorosa. Nossa ideia da deidade universal, desconhecida, representada por karma, é de um poder que não pode errar e que não pode, portanto, sentir cólera nem compaixão, porque é equidade absoluta, que deixa cada causa, pequena ou grande, produzir seus inevitáveis efeitos. A sentença de Jesus, com a mesma medida com que medirdes, serás medidos, que está em Mateus 7, não faz alusão, nem pela expressão da frase, nem implicitamente, a qualquer esperança de salvação ou perdão por meio de terceiros. Então é isso que eu falei um pouco antes, né? Não, não vai ter salvação para aquilo que a gente já fez, né? A medida que a gente mediu, né? Nós vamos ser medidos. Então, eh, não é um poder dentro do clero, enfim, de uma hierarquia
e- de alguma igreja, enfim, de algum templo, de alguma religião que vai ser capaz de nos salvar mediante ao perdão, enfim. O mal é uma infração das leis de harmonia que regem o universo, e sua penalidade deve recair sobre o violador daquelas leis. Jesus Cristo disse: Não pequeis mais, para não suceder-te uma coisa pior. E disse São Paulo: trabalhar em vossa própria salvação, que o homem semeia, aquilo colherá. Isto, diga-se de passagem, é uma bela metáfora da sentença dos Puranas, muito anteriores àquele apóstolo, que diz que todo homem colhe as consequências de suas próprias ações. Este é o princípio da lei de karma, ensinado pela teosofia, né? Então, aqui também a gente tem um pouco de ideia de que ah, tem, tem passagens dentro do cristianismo que, se a gente for olhar nas tradições egípcias, tradições hindus, nos Puranas, nós vamos ver muitas semelhanças. E nessas outras tradições, isso já existia há milênios de anos antes, né, do surgimento do cristianismo, né? Então é interessante nós vermos que são ideias semelhantes, né? As tradições falam de formas diferentes, mas das mesmas ideias, né? A filosofia oriental repele a ideia de criação de uma nova alma para cada criatura que nasce. Acreditam em um número limitado de mônadas que evoluem e se aperfeiçoam por meio da assimilação de várias personalidades sucessivas. Estas personalidades são produto de karma, e é através de karma e reencarnação que a mônada humana volta em seu devido tempo à sua origem, a deidade absoluta. Então, antes eu falei da personalidade, tem uma natureza superior, que é a individualidade, que é um anjo solar, vamos dizer assim, que é a natureza divina, mas tem a centelha divina, que é a mônada, né? Então, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu trouxe só uma imagenzinha para a gente dar uma olhada, né? Então, aqui, as naturezas que se entremeiam, né? Eles se entrelaçam, né? A personalidade, que é essa matéria que nós somos constituídos, depois a individualidade, que é a parte mental superior, o búdico, que é a parte da compaixão, do amor, da sabedoria, a parte do átomo, que é o puro espírito, né? Mas a nossa mônada é muito superior a isso, né? Então, nós, como ferramentas humanas e pessoais, personalidade, nós somos responsáveis por uma cadeia de evolução de seres que nós somos constituintes, né? Nossa natureza, ela está permeada pela natureza dessa magnitude de todas né, do meu eu superior, da minha mônada. Então, a gente acaba sendo uma ferramenta na mão desses seres muito elevados. Na verdade, nós somos esse ser, mas o que eu quero dizer é que nós somos ferramentas para a evolução de algo muito maior que existe dentro de nós, né? E o Ed Walker, em sua obra Reencarnação, nos oferece a seguinte explicação: não existe outro destino além daquele que nós mesmos determinamos. Não há nenhuma salvação nem condenação, exceto a que nós mesmos nos originamos. Como o karma não oferece nenhum amparo aos atos culpáveis e requer muito valor, não encontra boa acolhida entre naturezas débeis que preferem as fáceis doutrinas religiosas da remissão dos pecados, da intercessão, do perdão e das conversões de última hora. Enquanto a ação estiver governada por motivos materiais egoístas, seus efeitos deverão se manifestar em renascimentos físicos. Somente o homem perfeitamente desinteressado pode evitar o peso da vida material. Poucos conseguiram, mas é a meta que tem de humanidade. Então, é o que eu falei também um pouco antes, né? Nós temos que nos desapegar e cada vez nós nos imbuímos mais de coisa, porque eu sou isso, eu penso assim, isso não, então a gente acaba formando um eu cada vez mais afundado na ilusão, né? Então a ideia é nós tirarmos tudo isso que nós imaginamos que somos, né? E para que aquilo que nós realmente somos se expresse, né? É que tem dois pontos interessantes aqui, né?
nessas conversões de última hora que o karma ele vai não é interessante. Então, por isso que é interessante a gente ter essa ideia de karma, de, de, de que aquilo que a gente faz vai ter um retorno inexoravelmente, né? E nós vamos receber o que a gente planta, para que não tenha essa ideia de que eu vou fazer. Tem a conversão de uma última hora ali que eu vou me converter e tá tudo certo. E daqui para frente, né, tudo ok, aquilo que ficou para trás. Não, vai ter o karma nos diz que vai ter o retorno. Então, quanto antes nós soubermos de como da funcionalidade dessa lei do karma, melhor para a gente, né? Também na segunda passagem aqui essa ideia do egoísmo por motivos materiais, a gente tá vendo muito isso agora em algo que não poderia, né? Quando a gente começa a misturar religião, né, com essa questão isso tem ocorrido muito agora, que essa barganha, né, que a religião está fazendo um marketing, né, que para trazer fiéis, para trazer membros, e talvez para que contribuam em algum sentido com financeiramente falando, né? Aí acabam colocando esse marketing de que o Deus vai produzir riqueza na vida da pessoa, vai produzir, enfim, é, uma série de coisas materiais, né? Que isso com certeza é tudo que não pode, né? É justamente o contrário. Então, nós temos que ter a ideia de nos desfazermos dessas partes egoístas para que eh, a gente consiga expressar esse ser que é maior em nós, que é esse ser divino, né? Então, muito das religiões hoje em dia estão pregando essa ideia a teoria da prosperidade, né? Que a gente vê tanta, desculpa, a, a teologia da prosperidade, né? Como tem outras teologias assim nesse sentido também, que acabam fazendo mal, né? Acabam, em vez de ajudar, atrapalham. Karma não cria nem prejudica coisa alguma. O homem é quem projeta e cria as causas. É a lei kármica, e a lei kármica ajusta os efeitos. Essa concordância não é um ato, mas sim uma harmonia universal, e que sempre tende a se recuperar sua posição original. Do mesmo modo que um galho dobrado violentamente para baixo rebate com força correspondente. Então, não adianta a gente vai querer baixar um galho, né, e acaba quebrando o braço, é, mas quem é o culpado, né? Não é o galho, né? É a pessoa que tentou, né, de alguma forma mexer aquilo que estava na sua harmonia, vamos dizer assim, né? E acabou tendo esse resultado. Aquele que, por meio do estudo e da meditação, descobre seus intrincados caminhos e derrama a luz sobre essas escuras sendas, em cujas sinuosidades tantos homens perecem devido à sua ignorância do labirinto da vida, trabalha pelo bem de seus semelhantes. Karma é uma lei absoluta e eterna no mundo das manifestações. E como só pode existir um absoluto, assim como uma causa eternamente presente, os que acreditam em karma não podem ser considerados ateus ou materialistas e, menos ainda, por fatalistas, porque karma forma um só todo com o incognoscível, do qual é um aspecto e seus efeitos no mundo, e seus efeitos no mundo fenomenal. Então, existe uma causa, né? Então, toda isso que o universo, esse fenômeno chamado universo que se expressa agora, ele é um efeito. Então, pressupõe-se que existe uma causa. Essa causa é, é o absoluto, né? A divindade é algo, assim como nós temos duas naturezas, né? Uma divina e uma material. Essa parte material é o efeito, e existe uma natureza divina, então que é a causa, né? Então, enquanto a gente vai e vem nas encarnações, nós estamos reproduzindo um efeito relativo a uma causa. Então,
o universo da mesma forma. Então, existe uma causa superior e nós estamos imbuídos nessa causa superior, né? Nós fazemos parte disso. Essa causa superior é relativo à divindade, né? Que a gente não consegue conceber o absoluto, mas a manifestação fenomênica, a expressão, o efeito disso a gente consegue, e é nesse efeito que nós temos que trabalhar, né, para que nós consigamos dar andamento nesse plano, né, divino. E agora aconselho-os a que comparem nosso ponto de vista teosófico sobre o karma, a lei da retribuição, e digam se não é mais filosófico e justo que esse dogma cruel e absurdo que converte a Deus e um desapiedado inimigo. Em particular, a doutrina de que só os eleitos serão salvos, condenando-se o resto à eterna perdição. Então, essa ideia de um inferno eterno, uma eterna perdição, né, que o cristianismo traz, é um pouco, diria até perturbador, né, porque se a gente for estudar um pouco as filosofias mais orientais, a gente vai ver que isso, de certa forma, faz até mal nos processos pós-morte, né, a crença disso, né? E que não existe um Deus punitivo, não existe um Deus antropomórfico, aquele que é uma pessoa, um ser de barba lá que está olhando para baixo e castigando, né? Isso não existe. É o karma, né? Essa lei universal que rege esses castigos, entre aspas, né? Porque não são castigos, são é, formas de mecanismos que fazem a entidade humana evoluir, né? E a outra pergunta: pode alguém entre os adeptos ou videntes seguir seus detalhes, esse processo kármico de restabelecimento de harmonia? A resposta é seguramente. Os que sabem, pode fazê-lo, mediante o exercício de poderes que existem latentes em todos os homens. Então, eh, muito brevemente, eu quis trazer. Aqui já termina, então, essa parte do estudo, né? Então, eu gostaria eh, eh, de convidá-los, que tiver interesse, que nós temos estudos gratuitos, né, de pessoas que são interessadas por filosofia, por teosofia, por ocultismo, por esoterismo, por espiritualidade, né? Então, gostaria de convidá-los para para nós darmos continuidade nesse estudo, né? Aqui eu terminei esse slidezinho, é, dando um spoiler do que vem nos próximos, né? Que aí a gente vai falar os que sabem, né? Os iniciados, enfim, os adeptos, como funciona essa questão para eles do karma, né? E a gente tem que falar do Dharma também, enfim, tem muitos assuntos que a gente pode tratar dentro desses estudos, né? Então, eu gostaria de convidá-los, então, para que se sentirem esse chamado, que a gente possa prescrutar esses caminhos que são meio complexos, né? Mas que a gente juntos, né? Eu acho que a ideia é essa, porque se a gente fizer isso juntos, nós vamos aconselhável, inclusive, né? A Blavatsky diz que se a gente fizer isso sozinho, nós não vamos obter resultados, né? Esse estudo é para ser em grupo, né? Então, convido a todos que tiverem interesse, que queiram estar presentes no Flor de Cacto Espaço Holístico, juntando-se a nós temos um grupo de estudos, né, para esses assuntos específicos, e para que possam levar contribuições e levar temas para estudarmos juntos. E eu acho que era isso, né? Para hoje, o estudo que eu tinha, o material que eu tinha de estudo era esse, né? E muito obrigado.